Porque temos isso aqui, ó. Isso aqui é uma parada seríssima, gente. Seríssima. Não sei se vocês viram. Que a Glória Pires foi condenada a indenizar a ex-funcionária dela em mais de 500 mil reais. E a atriz, é claro, vai recorrer da decisão. Gente, o valor corresponde a horas extras, cota previdenciária e de impostos de renda, correção monetária, adicional noturno e horários advocatícios. Cozinheira trabalhou para a família por 10 anos. E aí, se você for olhar a fundo a matéria, conta que ela trabalhava de segunda a sexta e muitas vezes ela era requisitada nos finais de semana também. Fala que muitas vezes ela dormia lá no local de trabalho, que ela começava a trabalhar durante a semana às 7h15 da manhã e já teve vezes dela parar de trabalhar à 1h da manhã, ou seja, 18 horas de trabalho, muitas vezes 12 horas de trabalho, que ela não conseguia tirar horas de almoço muitas vezes, e quando conseguia era 30 minutos de almoço. E aí, o que acontece ela machucou o braço com a gaveta de um congelador da casa, ela ficou afastada, e aí quando ela voltou, ela foi demitida, né? E aí não teve aí o tempo de estabilidade que é previsto quando a pessoa volta ao trabalho depois de uma lesão, depois enfim, doença ou gravidez, enfim, a gente teve que ficar parada algum tempo, né? E, gente, para mim, isso aqui é o retrato do ela é da família. Ela é quase da família, sabe? Sabe qual era o salário dela? 5.000 reais por mês. Dormindo lá. Trabalhando de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, 12 horas por dia, meia hora de almoço, quando tinha hora de almoço. Quando ela não ia no mercado, ao invés de tirar a hora de almoço, vivendo praticamente em função daquela casa e daquela família. E aí, quando ela se machucou e ela voltou a trabalhar, ela foi demitida. Esse é o retrato das pessoas que têm grana no Brasil. E quando a gente fala de trabalho doméstico. A gente gosta tanto da fulana, ela é de confiança, ela é quase da família, ela é maravilhosa porque ela dorme no emprego, ela é maravilhosa porque ela trabalha 12 horas por dia, 18 horas por dia, porque ela não tira horário de almoço. Aí ela é maravilhosa, mas quando ela se machuca no ambiente de trabalho e ela tem que se ausentar para cuidar da própria saúde, aí procura outro, né? Aí descarta. Aí descarta. São 500 mil reais pelos quais Glória Pires foi condenada nesse caso. Vai recorrer, né? Pelo que está na matéria, vai recorrer da decisão. E eu torço para que, quando ela recorrer, venha a sentença o mais rápido possível para ela pagar ainda mais. Se está aí 500 mil reais, quando ela recorrer, que seja 600 mil reais para ela pagar. Porque é inacreditável. Gente, o trabalho doméstico no Brasil é uma coisa tão obscura, para dizer um mínimo, é uma coisa tão perversa muitas vezes, porque permeia essa coisa de familiar, ai, sabe, permeia esse papo de você faz parte da nossa família, mas não é trabalho, é trabalho. Muitas vezes é trabalho precarizado, explorado, que não é respeitado o direito mínimo daquela trabalhadora. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já disse em algum momento, a minha família toda, da parte da minha mãe,
Quando a gente está falando de mulheres, todas trabalharam no serviço doméstico. A minha avó, as minhas tias, a minha mãe. E eu sempre tive muito medo. E ainda tenho de ter que trabalhar no serviço doméstico. Sempre tive muito medo. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas por que o trabalho doméstico não é digno? Não, no Brasil não é digno. Porque os patrões fazem questão de tirar a dignidade desse trabalhador. Esses patrões, essas patroas não olham para essas trabalhadoras, porque a grande maioria, a vasta maioria são mulheres, não olham para essas trabalhadoras de maneira digna. Quando a gente está falando de mulheres pretas, então, aí isso piora 1000 vezes. E eu sempre tive muito medo de ter que engolir essa falta de dignidade para não morrer de fome. Porque isso é muito pesado. Isso é muito sério. E esse é um caso, aspas, bem sucedido, no sentido de que a trabalhadora ainda conseguiu denunciar, ainda conseguiu ter uma condenação. Vamos ver o que acontece agora, né? Se não vai protelar por mais tempo, né? Aí vai recurso por recurso, só para não pagar a trabalhadora que trabalhou 10 anos na casa deles. Mas e quantos casos a gente tem por aí, agora, nesse momento? Quantas trabalhadoras a gente não tem dormindo na casa dos patrões, ou agora 8 horas ainda estão trabalhando, estão fazendo almoço, estão limpando a louça do almoço, estão limpando a casa, não estão podendo ter a própria casa, a própria vida, cuidar dos próprios filhos. Aí acontece muitas vezes, isso aconteceu muito na pandemia. Eu acho que vocês vão se lembrar disso, que é, na pandemia, tinha que ficar isolado, né? E aí as pessoas fazendo stories, os artistas, atores, uma galera rica fazendo stories e mostrando ao fundo a empregada. E a galera questionando, ué, por que a empregada tá aí? É Covid, ninguém tem que estar tá trabalhando, não. Cada um tem que estar tá na sua casa. Por que ela tá aí? Aí o que eles respondiam? A fulana prefere ficar aqui. Eu vi vários. Ah, porque a fulana, não fui eu que obriguei ela a ficar aqui, ela prefere ficar aqui. É claro que ela prefere, se em 10 anos ela dorme e acorda na sua casa, ela vive para trabalhar, ela não tem tempo para fazer nada por ela. Ela tem o que na vida dela? Se você não tem tempo para ter a sua casa, o seu lazer, o seu círculo de amigos, para estar com a sua família, se você não tem nada, o que vai te restar além do trabalho? E eles falam isso como se fosse uma coisa linda. É que a fulana preferiu ficar aqui com a gente. Isso não é lindo. Isso só demonstra o quanto a exploração sua e da sua família foram tão profundas na vida dessa trabalhadora que ela não tem mais nada além do trabalho. Mano, isso é terrível, terrível, terrível. E eu espero, sinceramente, que com esse recurso ela seja condenada a pagar mais. Se está em 500 mil, que fique em 600 mil. Como é que é? Para mim, esse comentário de que é da família é puro sadismo. Fala para machucar o funcionário mesmo. Pois é, Zoe. Fala para. Não é nem para machucar o funcionário. É mais do que isso. É para manipular o funcionário. Manipular. Porque se ele é da família, fica feio ele pedir aumento. Fica feio ele pedir tempo para ele. O funcionário ou a funcionária. Nossa, que isso? Mas você não gosta mais da gente? A gente gosta tanto de você aqui com a gente. Fica mais um pouquinho, dorme aí. Não é para machucar, é para manipular. É pior ainda.